Foi nós que escolhemos Ele, está escrito na palavra dele, mas Ele que nos escolheu primeiro, lá no ventre da nossa mãe, ainda informe que nós éramos, o Senhor já saberia de tudo das nossas vidas, porque Ele nos escolheu lá ainda no ventre da nossa mãe. Quantos momentos difíceis que nós passamos desde o ventre da nossa mãe para nós chegarmos até aqui. Sabemos que não foi fácil, principalmente na minha vida, mas eu passei muitos momentos difíceis, desde a minha infância até aqui. Vocês sabem que para ninguém é fácil, mas para mim também não foi fácil. Diversas vezes o inimigo tentou tirar a minha vida, diversas vezes o inimigo tentou tirar o mais bem precioso da minha vida, que é a minha alma. Mas o Senhor não deixou, porque Ele é o dono da minha vida. Aleluia! Desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe. E assim é com você, cada um que está aqui nesta noite. Deus que escolheu. Deus nos escolheu para nós estar aqui nesta noite, em poucos números. Mas Ele fez essa promessa sobre a nossa vida, aonde estaria 2, 3. Reunido no nome dEle, Ele faria presente. Eu sinto a glória dele, eu sinto a presença Aleluia! dele aqui neste lugar, porque Ele é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, amados, está falado. Não há quem possa se opor contra a vontade do nosso Deus. Eita Deus! Essas portas estão abertas, mas muito olha e faz pouco caso, passa ali de passo largo, faz de conta que aqui não é uma casa de oração. Mesmo precisando, mesmo estando com a sua vida de mal a pior, não dão o braço a torcer para Deus trabalhar em suas vidas. Mas aqueles que deu o coração para o Senhor operar, estão aqui nesta noite. Aleluia! Adorando, exaltando, não se importando com as circunstâncias da vida, porque quem está no controle de nossas vidas não é nós mesmos, mas é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eita glória! Aleluia! É como ele disse para Jeremias. Jeremias ainda era um menino e ele foi escolhido como profeta para pregar as nações, para levar a palavra de Deus ao povo rebelde, ao povo que não queria dar ouvido ao nosso Deus. E hoje também, igreja, nós possamos ver que não é diferente em nossos dias. Há muitos rebeldes neste mundo, há muito povo que não quer saber das coisas de Deus, até mesmo os crentes, que se diz crente, porque crente até o diabo é, diz a palavra. Crê que estremece, mas não obedece a palavra de Deus. Por isso que ele está onde está, porque é rebelde, e o povo também estão dessa forma, desobediente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: quem não se tornar como menino, jamais herdará o reino dos céus. Verdade! Porque uma criança, ele não tem malícia. Uma criança, ele é humilde no coração, não tem malícia. Por isso a palavra de Deus nos compara como uma criança. Se nós não se portar como um menino, obediente, porque uma criança, nós possamos brigar com a criança, quando ela ainda não tem malícia, ela volta ao nosso colo, ela volta a nos acariciar, porque ela não tem malícia. Mas aquela criança que está grande, rebelde, ela não é mais assim, porque ela já tem ali uma certa malícia em seu coração. Assim é o povo rebelde nos nossos dias. Se Deus fala através do profeta, através do vaso, uma palavra que aquela pessoa não gostou, ela estando ela fica rebelde. Como um menino rebelde, ela não é humilde para reconhecer os seus próprios erros. Por isso que tem muitos saindo fora da presença de Deus. Não é de dentro da igreja, é fora da presença.
é diferente. Estar na igreja e estar na presença. Verdade. É pouco que está na presença de Deus, mas é multidão que está dentro da igreja. Meu Deus. Mas não estão fazendo a diferença. Vai por aí na porta larga para você ver. Está abarrotado de gente, fazendo número, mas rebelde. Rebelde não obedece os seus pastores. Rebelde não obedece a Deus. Porque se não obedecer o pastor aqui na terra, como obedecerá a Deus a quem não vê? Porque o Senhor é Espírito, é verdade. E nós adoramos a Ele, nós não estamos vendo Ele pregado aqui uma imagem na cruz para nós adorar Ele. Mas pela palavra que diz que Ele é Espírito e é verdadeiro. Aleluia! E é verdade. E é por isso, esse motivo que nós adoramos a Ele. Nós não precisamos andar, igreja, com um crucifixo no nosso pescoço, dizendo que nós somos cristãos, que nós somos crentes. Não, nós adoramos a Ele pelo que Ele é, o nosso Redentor, o nosso Salvador, pelo reconhecimento que nós temos dele, que é o nosso Salvador, o grande Redentor da nossa vida. É, papai. Aleluia, Deus. Deus poderoso. fiel, aleluia. E quando nós aceitamos, nós deixamos tudo de lado para adorar Ele verdadeiramente. Muitos não querem renunciar, amados. O que Deus tem falado, olha, filho, filha, renuncia isso que eu não estou gostando em você. Mas muitos não querem renunciar. Veio, é como estava, então permanecendo como veio do mundo. Mas nós viemos, amados irmãos, para fazermos a diferença nessa terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. A luz é para quê? Está aqui essas lâmpadas acesas para quê? Para clarear. Porque nós já estamos no escuro, já está noite. Então a noite se torna trevas. Então assim é a nossa vida espiritual lá fora. Ela se torna luz para o mundo, para que aqueles que estão em trevas vejam em nós a diferença. E ele comparou a nós também como sal. O sal serve para quê? Para se temperar. Ele não deve ser muito salgado, porque senão ninguém suporta se alimentar daquele alimento. De nada vai prestar, a não ser para ser jogado no chão, para ser pisado por cães, por pássaros. Mas nós somos crentes, somos temperados, temos que ser humildes na presença de Deus. É, Deus. Na presença dos nossos irmãos. Aleluia, porque o Senhor nos escolheu para fazer a diferença, querendo o inimigo ou não, querendo, aleluia, o ser humano ou não, eles vão ter que nos aturar, aquele que não gosta da nossa pessoa, vai ter que nos aturar, porque quem nos escolheu foi o Senhor. Aleluia! Ele não se importou pela nossa estatura, Ele não se importou pelas nossas belezas. Não, Ele não vê como o homem vê, diz o Senhor. Ele vê o que está aqui dentro de nós. Meu Deus! Nós queremos a Ele, para Ele mudar o nosso jeito, o nosso ser, o nosso caminhar. Ele está conosco. Mas nós temos que querer aceitar o que o Senhor tem para nós. Tem pessoas, amados, que acham que Deus vai trabalhar de fora para dentro. Não é dessa forma, é de dentro para fora. Aleluia. É de dentro para fora. Porque tem muitos que saem da presença de Deus julgando um, julgando o outro, porque não tem coragem de assumir os seus erros. Meu Deus. Não tem coragem de assumir os seus defeitos. Não, eles já jogam logo pro pastor. Não, eu saí de lá por causa do bispo. Eu saí de lá por causa da pastora. Eu saí de lá por causa do fulano, por causa do Beltrano.
mas não tem aquela humildade de reconhecer o seu erro e dizer, não, eu saí porque eu não quero mais andar com Cristo, eu quero andar com Satanás. O povo estão dessa forma. Então, igreja amada do Senhor, Deus nos escolheu lá desde o ventre da nossa mãe, mas às vezes, na circunstância da vida, o inimigo ele usa até os nossos irmãos para falar que o nosso ministério ele não vai além dos olhos dele, porque dos olhos de Deus já está escrito lá no trono da glória. Eita glória! Que nós nascemos, antes de nós nascer, Deus já preparou tudo para nós. Porque senão nós não estaríamos aqui. Às vezes, antes mesmo de nós nascermos, nós já teríamos descido à sepultura. Porque se você está aqui é pela permissão de Deus, é porque Deus tem propósito na tua vida. Você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos sustentou e Ele fez uma promessa na nossa vida. Glória! Outrora, os nossos pais, eu não sei, pelo menos os meus pais eram pagãos ali, eram católicos. Então nós somos batizados ali com aquele negócio de padrinhos, né? Na ignorância ali. Mas quando Deus tem um chamado, Ele quebra tudo isso da nossa vida. Ele tira a cegueira espiritual das nossas vistas, para que nós possamos olhar e ver o que Deus tem para nossas vidas. Quando nós chegamos para o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos faz uma limpeza, porque nós éramos uma pedra bruta, uma pedra suja, mas Ele ali limpou, lapidou, e a cada dia Ele está nos lapidando mais ainda. Glória! Aleluia, Deus poderoso. Porque aquele que tem encontro com o Senhor, amado, aquele que o Senhor verdadeiramente já fez uma obra, está fazendo, ele vai mudando, o Espírito Santo vai incomodando ele, ou ela fala, não, você está errado nisso, e o Espírito Santo vai trabalhando naquilo, vai trabalhando, e o vaso vai dando lugar, e o Senhor vai limpando, vai trabalhando, vai levantando a cada dia, mais e mais. Por isso que nós estamos incomodando o inferno, amados, é por isso. Porque aqueles que estão em trevas, está incomodado com a luz, por você pregar, por nós pregar, pelo jeito que nós pregamos, pelo jeito que nós adoramos o Senhor. O mundo lá fora incomoda, porque as trevas incomodam com o brilho da luz. Aleluia! Então eu te digo, nesta noite não para por causa de ninguém. Vai em frente, porque quem te escolheu é o Senhor Todo-Poderoso. Ele garante a tua vitória. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque o Senhor é o alvo da tua salvação, é o alvo da tua vida. Ele que te escolheu. Então não para dar ouvido para aqueles que estão vazios por dentro. Meu Deus! Porque a palavra fala, a boca fala do que o coração tá está cheio. cheio. Se você vê um crente murmurador por aí, é porque ele está cheio disso. Mas se você encontrar um crente adorando no meio da adversidade, no meio da luta, da perseguição, você pode saber que ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, vocês sabem que não é só pular, sapatear, plantar bananeira, como se diz, mas é enfrentar lutas, barreiras, louvando e adorando o Senhor de cabeça erguida. Mesmo que o inimigo se levanta para querer dizer que nós somos um menino, somos fracos, mas nós temos um Deus fiel, poderoso, que está sustentando a nossa vida à destra da sua justiça. Eita glória! Então, igreja, não é a nossa força física que vai enfrentar as barreiras, não. É com a nossa fraqueza, na nossa humildade, que aperfeiçoa o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando o inimigo vem usando o vaso dele, se você fica quieto,
Deus vai fazendo a justiça, vai fazendo a obra. Quantas vezes eu tenho passado por momentos de calúnias, por momentos de tribulação, coisa ruim, que eu não faço, o povo fala que a gente está fazendo coisas erradas, mas eu tenho um advogado fiel. Eita, Diz o glória. louvor, o meu advogado é o Senhor Jesus. O que o meu olho da carne não pode contemplar, os olhos dele, como chama de fogo, contempla tudo. Meu O que Deus. meu ouvido não pode ouvir, o ouvido dele ouve tudo ao nosso respeito, amados. Eita, glória. Então ele diz para mim e para você: não temas, porque Jeremias foi escolhido, e eu vos introduzi numa terra. Estou lendo o outro já. Peraí. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estou lá na frente já. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes de te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Está vendo? Foi uma promessa de Deus para nossas vidas. Foi uma promessa que Deus fez na vida de Jeremias. Mas Jeremias não está mais em nosso meio. Aquele Jeremias daqui da Bíblia. Mas eu e você estamos aqui. Aleluia. Então ele está falando para mim e para você. Antes que nós formássemos no ventre da nossa mãe, ele nos conheceu. E antes que nós saíssemos da madre da nossa mãe, ele já nos santificou. E nos deu as nações por profeta. Aleluia. Então não tenha medo se você está correto diante de Deus. Se Deus mandar você falar, fala na direção de Deus. Não temas, porque às vezes nós temos medo, temos vergonha de vem uma pessoa lá, não sei das quantas, Deus manda falar, nós temos um certo receio. Eu não vou falar porque essa pessoa é maior que eu, é isso, é aquilo outro, é grande, tem teologia. Grande é o nosso Deus. Eita, Deus. Para Deus nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Mas há um vaso que busca mais e o outro busca menos. Se você buscar, você vai ser usado grandemente pelas mãos do Senhor. Aleluia. Não importa se você tem teologia ou não tem. Se você continuar buscando a Ele, Ele já disse que Ele que formou teus ossos. Ele sabe do teu deitar, do teu levantar. Ele sabe da tua vida. Então Ele fala aqui que Ele nos deu por profeta nessa terra. Aleluia. Então não temas. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Quantas das vezes nós não dissemos para Deus: Deus, eu não vou não, Pai. Eu recebi um chamado para pregar lá na igreja tal, mas lá vai ter o bispo tal, o fulano de tal, a pastora tal, e vai assim vai. A gente fica com medo, a pessoa fica com medo, diminuindo, se menosprezando. Mas Deus está falando aqui: eu que te chamei. Não importa se está o altar lá, tem até o Lula lá, como diz, lá no altar. Mas se Deus te chamou, levanta a tua cabeça e vai. E faz o que Deus está mandando. O que Deus te mandou. Porque Ele prometeu colocar nós aonde? No meio daqueles grandes, para confundir. Porque Deus usa os pequenos. Porque Deus quer usar os vasos que muitos por aí não estão dando valor. Meu Deus. Estão dando valor naqueles
que estão drogados, que estão fumando, que estão prostituindo, nesse eles estão dando valor. Estão todo errado. Aqueles vocês podem ver que estão rodeados de gente, de pessoas assim, abajulando, fazendo isso, aquilo. Mas a pessoa que está tendo hoje em dia vida no altar, é poucos que estão valorizando. Meu Deus. Mas o Senhor está dizendo para nós, não temas, porque eu que te santifiquei. Então, igreja, cada dia nós devemos se santificar na presença de Deus.